Quem chegou ali? Simone. Simone, não fale, hein? Simone, tudo bom? Tá ouvindo gente bem aí? Dá um alôzinho para nós. Estou dando problemas aqui no som. Já pode entrar, né? Mas ninguém deu retorno. E se não tiver saindo som? Tá sim, já falou, confirmou. Ah, então tá bom. Obrigada, Simone. Entrou mais gente aí. Quem que entrou? Não, é a Simone que respondeu. Ah, é. É que eu não enxergo aqui. Tudo bem. Desenho. Bom, vamos começar a nossa reunião. Sempre elevando a Deus o nosso pensamento, rogando o seu amparo, as suas bênçãos, para que as nossas reflexões sejam produtivas, que tenhamos aqueles ouvidos de ouvir que diz Jesus, ouvir com a alma essas lições tão significativas e tão necessárias para nós. Que Jesus se faça uma presença viva, que a sementeira do seu evangelho possa enraizar-se profundamente nas nossas almas, nos nossos corações e produzir frutos. Porque no fim isso é que importa para nós, aquilo que nós fazemos pela vida, produzimos na vida. Esperando também, Senhor, contar com o apoio, com o amparo dos amigos espirituais que coordenam as tarefas. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar o capítulo 5, nem sempre. No que penses ou digas, nem sempre acertarás. Pode ser muitas vezes que estejas enganado. Não te apresses, portanto, em qualquer julgamento. Cada qual vê nos outros o que traz em si mesmo. A verdade não é propriedade exclusiva. Só quem age no bem não se equivoca nunca. Muito bem. Jesus, certa ocasião, usou uma frase dizendo: eu a ninguém julgo. Ao contrário de nós, né, que estamos constantemente julgando, criticando, julgando, eu gosto até de brincar,
dizendo que o espírita não julga ninguém, ele já condena diretamente, não dá nem a chance de defesa num julgamento justo. E esse é um problema em nossas vidas. Primeiro, porque avaliar, julgar, comparar faz parte do processo evolutivo. É uma coisa quase que instintiva. Nós aprendemos por comparação, às vezes por diferenciação, mas quase sempre nós, para conseguirmos um conhecimento novo, dependemos de um conhecimento anterior, de coisas que vão nos levar a compreender. Mas o julgamento em si é aquela coisa de condenar a atitude da pessoa. E tem coisas interessantes para a gente refletir sobre isso. As nossas ciências humanas psicológicas já identificaram que, geralmente, quando nós percebemos ou percebemos um defeito, uma dificuldade, uma imperfeição no outro, é porque, bem provavelmente, nós também temos essa mesma imperfeição. É um processo de identificação. Então, isso é uma coisa para nós refletirmos. Se formos daquelas pessoas que vivemos a julgar, a criticar, a condenar os outros, especialmente no âmbito familiar, porque na sociedade em geral, muitas vezes nós nos preocupamos com o mundo, com o país, com a sociedade, mas o nosso campo de influenciação, de convivência mais próximo é a família. E é justamente na vida familiar que nós encontramos os maiores desafios, os maiores aprendizados também, e é onde nós podemos exercitar plenamente tudo aquilo que nós vamos aprendendo. Então não adianta nós sermos pessoas boas, ótimas, perante a sociedade, a comunidade, perante a instituição religiosa, seja ela qual for, se nós não tivermos essa mesma atitude com a nossa família dentro do recôndito do lar. E isso é extremamente complicado, porque quando nós vamos nos relacionamentos exteriores, na vivência, no trabalho, na escola, nós nos policiamos, nós vigiamos, nós moderamos a nossa fala, muitas vezes, seguramos a crítica, a palavra agressiva, mas quando nós estamos no ambiente doméstico, no lar, na família, nós tendemos a relaxar um pouco, não temos aquele estado de tensão, relaxamos a vigilância. Então, ali costumam sair coisas que são nossas mesmas, né? Os nossos impulsos, a nossa agressividade, a nossa fala ácida, crítica, o julgamento que fazemos das pessoas. Então, é preciso refletir muito sobre isso. Se aquilo que eu estou vendo no outro não é aquilo que eu mesmo tenho. Porque se for, não caberia nem crítica, nem juízo de valor. Eu estou condenando o outro por uma coisa que eu mesmo faço, que eu mesmo tenho. Esse é um ponto. O outro ponto é que Jesus, que era Jesus, que tem um conhecimento infinitamente superior ao nosso, uma vivência extraordinariamente maior, um espírito muito mais antigo, não é? Ele não se atrevia a fazer juízo de valor. E imagine, ele tinha uma visão muito dilatada. Dizem, acredita-se que ele participou da constituição do nosso próprio globo terrestre. E nós? Que visão nós temos a respeito da vida? Como nós somos tolhidos pela reencarnação, nenhum de nós se lembra com facilidade de vidas anteriores, e também não temos percepção, visão do futuro mais ampliada, a nossa visão, a nossa percepção é limitada à encarnação presente. Então, nós começamos a observar alguém durante 10, 20, 50, 60 anos de convivência. O máximo que nós vamos conhecer de uma pessoa é por aí. Mas e as vidas anteriores? E as experiências pelas quais essa pessoa passou? Muitas vezes a insegurança, a timidez de agora é fruto de uma série de encarnações onde a pessoa sofreu muito, teve muitas frustrações, onde fracassou muitas vezes. Nós não temos essa percepção. Também não temos a visão que Jesus tinha do futuro. Qual é o nosso futuro? É o do bem, do amor, da paz, do progresso, da realização de todas as nossas potências. E muitas vezes nós não enxergamos assim o vir a ser, aquilo que o outro, que eu mesmo posso me transformar.
Então a nossa visão é muito curta para emitirmos qualquer juízo de valor em qualquer situação, porque nós enxergamos muito pouco daquela realidade, nós conhecemos muito pouco daquelas pessoas. Não é? O que mais que falou aí? Toda dor é convite à mudança de vida. Analisa onde errar. Não, você mudou o capítulo. Mudei o capítulo, gente. Espera aí, já estou na semana que vem. Voltando aqui. Não do julgamento, você já falou. A verdade não é propriedade exclusiva. É outra coisa que nós precisamos refletir. O que é a verdade? Não é? Essa pergunta foi feita a Jesus, inclusive. Né? O que é a verdade? Para nós, geralmente, quando somos muito arrogantes, pretensiosos, nos acreditamos donos da verdade, daquilo que é certo, daquilo que é errado, e nós vamos descobrindo, pelo amadurecimento, pela experiência de vida, que a verdade absoluta é só Deus. Havia um sujeito na época, talvez, onde proliferou muito a alquimia, que um sujeito dizia que nós íamos descobrir que a definição de alguma coisa tinha muito mais a ver com o método de observação daquela coisa, com o ponto de vista, com os instrumentos, com a metodologia usada para observar um fato, uma situação, e aí tiramos uma definição, tem muito a ver com a maneira de observar. Então, muitas vezes, a nossa visão, o nosso método de observação pode ser distorcido. Ou então ele sempre será limitado aos nossos poucos conhecimentos, limitado a uma realidade momentânea, passageira. Então, essa coisa de verdade, verdade absoluta, aliás, nós sempre recomendamos para os nossos companheiros de estudo que nós não devemos acreditar em verdades imutáveis. A única verdade absoluta e imutável é Deus. O resto tem muito a ver com a percepção, com o momento. Não estamos dizendo que não existe uma concepção de certo e errado. Nós sabemos bem o que é certo, o que faz bem, o que é necessário de ser feito, e aquilo que são equívocos, que vão trazer problemas. Não é isso que nós estamos nos referindo. Nós estamos nos referindo à ideia, e isso é muito comum no meio religioso, onde existe o livro sagrado, onde ele tem toda a razão sobre tudo, né? E isso é um engano, um equívoco que nós cometemos. Primeiro que livros sagrados são dotados de uma linguagem metafórica, alegórica, simbólica. É preciso, como dizia Paulo de Tarso, extrair o espírito da letra. Então, mas muitas vezes nós nos sentimos donos da verdade, passamos essa ideia para os outros. Muitas vezes, e olha, isso tem muito a ver com a condição de vida, porque é muito fácil alguém falar do alto da sua vida bem organizada, bem equilibrada em sentido emocional, bem equilibrada na família, bem equilibrada econômica e financeiramente, quando parece que não há maiores problemas a serem enfrentados. É muito comum nós subirmos numa espécie de plataforma virtual, né, e queremos dar lição de moral nos outros, mas, de repente, se nós fôssemos retirados dessa condição, aliás, isso é uma colocação do próprio Allan Kardec. Muitas vezes você pega um homem bom, correto, honesto, digno, mas ele teve toda a condição de vida favorecida para isso. Nasceu num lar amoroso, educador, educativo, inspirador, disciplinador, onde recebia afeto, mais disciplina, teve condição de um bom estudo, de uma boa formação, seguiu uma profissão que já era de família. Então, não é que isso não tenha mérito, não. Não é isso que nós estamos falando. Então, aquele camarada tem tudo para ter uma vida equilibrada, ser considerado uma pessoa boa, honesta, correta, decente. E, às vezes, aquele outro que não teve nada disso, não teve uma família organizada, não sofreu afeto, só levou pancada na vida, não teve bons exemplos e enveredou por caminhos tortuosos pela criminalidade. E os espíritos falam isso a Allan Kardec.
Talvez se você pegasse aquele que teve todos os recursos e pusesse na condição desse outro que não teve nada, talvez ele fizesse o mesmo. Então nós devemos tomar cuidado, porque é muito fácil falar, né? O pessoal diz assim, que às vezes a gente fala com o rei na barriga, fala de barriga cheia, não é? Às vezes até reclamamos sem ter motivo, a tal da história da barriga cheia, mas a pessoa, por ter uma condição de vida muito equilibrada, muito favorecida, se acha melhor do que os outros, se acha no direito de criticar e, pior, de indicar caminhos do outro. É muito comum na nossa humanidade terrena, quando a pessoa é bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, se ela tiver alguma tendência religiosa, dela pensar que está muito bem com Deus, porque Deus lhe proporcionou tudo aquilo. Se eu tenho isso, é por merecimento meu, porque Deus me deu. Aliás, o judeu antigo já tinha essa percepção, o povo hebreu. Se o sujeito está bem de vida, vão ler a história de Jó, que é extraordinária. Se o sujeito está bem de vida, é porque ele está bem com Deus. Ele segue as determinações de Deus. E se ele está mal de vida, mal de saúde, mal de vida financeira, é porque ele é contra Deus. Isso é uma tolice, é uma bobagem, porque nós sabemos que as experiências de vida necessárias ao nosso desenvolvimento são das mais variadas ordens e tipos. Ora, vamos experimentar as facilidades, ora as dificuldades. Ora, vamos nascer na riqueza, na prosperidade, na fartura, ora, vamos nascer na dificuldade, na carestia, na pobreza. Né? Então, não tem nada a ver com estar de bem ou de mal com Deus, nem com santo nenhum. Na verdade, são propostas que a vida nos faz para, através de, passando por essas experiências, de nós termos uma visão ampliada, oportunidade de desenvolver as nossas capacidades, oportunidade de ajudar alguém que sofre mais. Então, tudo isso é um processo da vida que não tem nada a ver. Mas a pessoa muitas vezes acredita, se eu estou bem é porque eu mereço, porque Deus gostou mais de mim do que dos outros. Né? Ou muitas vezes a pessoa diz assim, se eu estou bem, eu fiz por merecer. Eu estudei muito, eu ralei muito, eu trabalhei, eu estudei, eu conquistei tudo com muito esforço, então eu mereço. Por que o outro também não faz assim? Por que o outro só reclama, mas não faz nada para mudar a sua vida? Faça como eu, que me esforcei tanto. Né? Isso quase sempre demonstra imaturidade, desconhecimento da vida, porque muitas vezes as situações mudam da noite para o dia. Temos exemplos 1000 por aí. Quantas vezes o sujeito deita rico e acorda pobre? Quantas vezes muda uma situação? Quantas vezes o sujeito fazia parte de um povo que era o povo dominante do mundo, os reinos? Vamos pensar nos reinos. Todos os reinos passaram. Desde a Babilônia antiga, o Império Medo-Persa, o Império Romano, muito tempo depois o Império Otomano dos turcos, tudo passou. A primazia que é exercida por um povo demora alguns anos, talvez alguns séculos, mas tudo aquilo passa. Então, muitas vezes, aquela situação extraordinária que nós temos, ela pode se transformar num pesadelo em nossas vidas, e ao contrário também acontece. Do nada a vida muda. Então é preciso tomar cuidado com esse tipo de pensamento, de colocação. Aliás, eu recomendaria, eu me lembro aqui de um filme antigo, Trocando as Bolas, muito interessante. Filmes normalmente são entretenimento, mas alguns filmes trazem um conteúdo, algo que nos faz pensar. Trocando as Bolas é a história de 2 milionários, já bem velhos, que tinham pegado um sujeito para criar desde pequenininho, e ele era um sujeito extraordinário, um bom empresário, tomava conta dos negócios da família, e era um homem correto, um homem digno, sempre bem vestido, muito respeitado na sociedade. E um dia esses 2 velhos, que eram os donos reais da fortuna, resolveram fazer uma aposta, porque eles começaram a refletir. Esse nosso pupilo tutelado, ele é muito bom, mas nós demos todas as condições para que ele fosse bom. E se ele não tivesse nada disso? Então eles fizeram uma aposta,
onde eles pegariam um sujeito da rua, um morador de rua, um pobre, uma pessoa abandonada, e colocariam no lugar desse sujeito. E fariam aquele que foi criado por eles, pegar a mesma situação daquele mendigo, daquela pessoa sem teto, naquela condição miserável. E era uma aposta, uma brincadeira entre os dois, e eles assim fizeram. E o sujeito que era bom, correto, digno e honesto, a hora que faltou dinheiro, poder, a hora que todas as suas facilidades foram cortadas, ele demonstrou uma personalidade muito diferente daquela. Já não foi tão honesto, tão correto, já não foi tão digno. Então, muitas vezes, aquela posição maravilhosa que a pessoa tem, teve uma grande contribuição de todo um recurso de pessoas, de coisas materiais que foram mobilizadas em favor dela. Por isso ela não errou, por isso ela foi boa. Porque ser bom quando tudo está bem é a mesma coisa de ter fé quando você não tem problema algum grave. A saúde vai bem, as finanças também, tem um emprego razoável, uma família estimada, amorosa, uma esposa, um marido extraordinário. Não há razão para que a pessoa seja diferente. Mas quando as adversidades da vida aparecem, surgem, é que se conhece realmente o que a pessoa, ou do que a pessoa é capaz de fazer. E é interessante porque é um ditado antigo que se dizia: é nas adversidades que se conhece o caráter de uma pessoa. Então, muito cuidado com essas coisas de julgar, de avaliar, pela simples razão que nós não temos todo o conhecimento de causa, não sabemos o que leva as pessoas a terem determinados impulsos, sentimentos, ideias e atitudes, não temos essa visão plena disso, não é? Então, seria uma avaliação imprudente, que careceria de fatos, de comprovações, que nós não temos de jeito nenhum. Né? E essa coisa da pessoa se achar melhor do que a outra, porque ela tem uma boa condição de vida, vida financeira, vida profissional, vida familiar, porque a vida nos prega peças. Não é? De vez em quando, a história de Jó é extremamente significativa, conta na mitologia bíblica que Deus, uma vez por ano, passava em revista todos os seus servos, para ver quem era bom e quem não era. E todo ano ele elegia, né, Jó como seu servo melhor. Jó, meu servo fiel, melhor não há. Todo ano, segundo a tradição bíblica, a história era do Antigo Testamento, era a mesma coisa. Até que um dia, o diabo, o demônio que participava dessa reunião, se fôssemos levar ao pé da letra, seria difícil concebermos o diabo participando de uma reunião com Deus, né? Mas isso é assunto para outro dia. E quando Deus, da mesma forma, proferiu: melhor servo não há do que Jó, o diabo intercedeu e pediu a Deus, conversou com Deus: ele é seu servo melhor porque tu o proteges. Deixa ele por minha conta e nós vamos ver se ele é bom, se ele é correto, se ele é fiel. Ao que Deus consentiu, concordou. Segundo a história, o simbolismo, a alegoria, Deus disse: faça dele o que você quiser, só não toque a mão na sua vida. E vai descrevendo como é que era a vida de Jó. Era casado com uma mulher maravilhosa, tinha lá 10 filhos, vai descrevendo as suas propriedades, a sua riqueza, as suas criações, diversos tipos de criação. Era uma pessoa maravilhosa. Então, quando nesse simbolismo o diabo toca em sua vida física, material, começam a surgir problemas. Né? Cai um raio, pega fogo na casa, depois morre filho, as criações têm uma peste e morrem, outras são roubadas por salteadores, só vai acontecendo desgraça na vida de Jó. Ao que Jó sempre dizia, em cada acontecimento fúnebre, num testemunho de fé e confiança, Jó sempre afirmava: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Da última vez a sua mulher até reclamou: puxa, Jó, você está perdendo tudo, morreu o filho, está doente, porque Jó fica doente depois com a hanseníase, você ainda fica desse jeito, mas ele permanecia na sua fé inquebrantável.
morre a mulher, Jó fica naquela pitimba, surgem aqueles amigos que na verdade são amigos entre aspas, porque vão dizer, Jó, coitado de você, estamos condoídos, mas alguma coisa você deve ter feito para estar de mal com Deus, para Deus ter mandado tantos tormentos na sua vida. É aquela ideia antiquíssima de que se eu estou bem materialmente é porque eu estou bem com Deus. Jó, em algum momento, se sente muito abalado, pensa em desanimar da vida, mas ele era realmente o melhor servo de Deus, falamos, claro, simbolicamente, e ele vai e se recupera, e depois ele tem tudo restituído. Ele se casa novamente, aí tem mais 10 filhos, porque é uma história, um simbolismo, né? Recupera suas criações e a vida segue adiante. Né? Isso é um testemunho de fé. No estudo da teologia, usaram muitas vezes isso como justificar a teologia da compensação, né? Seja bom e temente a Deus, que Deus vai lhe proporcionar tudo, toda a prosperidade material, mas o sentido mais profundo não é esse. Né? Porque a história de Jó é a história de todos nós. Ora, nós vamos ter a posse dos bens, vamos estar numa família amorosa, vamos viver na prosperidade, porque são as experiências que precisamos passar naquele momento. Dali a pouco as coisas mudam, numa encarnação seguinte, 2 ou 3, nós vamos experimentar a amargura de não se ter uma família, muitas vezes a pobreza, e muitas vezes isso vem tudo junto, que são provas pesadas. Não é? Então, é importante refletirmos sobre isso, de eu a ninguém julgo, não somos donos da verdade, e ninguém não é sinal de santidade, de purificação, a vida material, a vida da saúde, nada disso. Tudo são provas e tudo são experiências. Vamos tomar conta. Vamos encerrar a reunião, que já está na hora. Eu ia falar uma coisa, mas fica para outro dia. Né? Porque agora nós vamos fazer a nossa vibração, convidamos a todos, os companheiros, a mentalizarem, enxergarem nas suas mentes, se lembrarem das pessoas para as quais vocês gostariam de enviar, nós chamamos de boas vibrações, ou bons pensamentos, bons fluidos, porque isso Kardec teve o testemunho. A prece, primeiro, é uma verdadeira evocação. Quando você ora por alguém, algum espírito se condói daquela situação, ou se apieda se tiver uma situação difícil, ou por uma alegria, ele amplia as nossas vibrações. Ele soma, ele junta as próprias vibrações com as nossas, e isso é canalizado, direcionado para aquela pessoa que nós estamos pensando. Então devemos orar uns pelos outros. Isso está no Evangelho em muitas passagens. Né? A oração de fé salvará o enfermo, a prece é uma verdadeira evocação, eleva as nossas vibrações, nós sabemos que o pensamento é vivo, se espalha no tecido cósmico universal, no fluido cósmico, chega até as pessoas, chega até Deus. Então é uma prática piedosa, é importante e é necessária. Então vamos mentalizar essas pessoas. Não precisam ser pessoas que estejam doentes, não. Apenas pessoas para as quais gostaríamos de mandar bons eflúvios, se dizia antigamente, não é? Agora, se a pessoa estiver doente, vamos pedir que ela tenha força para enfrentar a doença, que ela possa se recuperar prontamente, e se não puder, que possa se resignar diante da situação. Não é? Porque, gente, a religião, basicamente, a religiosidade, ela serve primeiramente, quase que 99% para isso. Para nos trazer consolo, conforto e esperança. O resto tudo é acessório. E nisso o Espiritismo é extraordinário, visto que é a própria palavra de Jesus que se renova do seu Evangelho, que nos traz consolo a nos esclarecer os porquês dos sofrimentos, das dificuldades, que nos traz esperança ao nos informar de que a morte não existe, de que as separações são temporárias, de que a convivência com os espíritos desencarnados é possível, é viável, é real e acontece. Nos conforta os corações nas horas amargas e de sofrimentos. Então, Senhor, pedimos encarecidamente que o Senhor nos permita
a presença e a assistência dos bons espíritos, e que eles se dignem a levar essas vibrações amorosas, salutares, muitas vezes curadoras, até essas pessoas que nós estamos nos lembrando, nos recordando, mentalizando agora, levando eflúvios, bênçãos de alívio, de amparo, de fortalecimento da fé e da esperança. Visita ainda, Senhor, os nossos lares, iluminando-nos a alma, o ambiente espiritual e aqueles tantos espíritos que, porventura, convivam em nosso ambiente doméstico, familiar. Nos fortaleça a todos, Senhor, diante das provações e dificuldades da vida, entendendo de que elas são necessárias para o nosso crescimento, desenvolvimento, muitas vezes para que clareie a nossa visão. A exemplo de Paulo de Tarso, que quando desperta para Jesus, percebeu as escamas que haviam em seus olhos, e precisou da assistência de outro servo fiel a limpar aquelas escamas que tolhiam a sua visão, num simbolismo muito claro da visão espiritual, ou para a espiritualidade, para o sentimento que todos nós precisamos desenvolver. Seja conosco, Senhor, uma presença viva, vibrante, de alegria e de otimismo. Abençoa essa nossa tarefa tão pequenina, mas tão importante para todos nós, e a todos esses companheiros que de muito boa mente e muito boa vontade nos ajudam a refletir nessas noites maravilhosas e que serão certamente, num futuro não muito distante, inesquecíveis, pelo menos para nós. Obrigado, Senhor, que a tua paz encontre morada permanente nos nossos corações. E que assim seja. E assim nos despedimos, para não tomarmos o lugar de ninguém. Fiquem todos com Deus. Tchau.